Tanto faltando. Crianças, vamos lá? Olha só, correção. Letícia chegou. Oi, Letícia, bom dia. Chegou na hora certinha, hein? Certinha para correção. Estava adivinhando. Crianças, então vamos? Então, olha só. Página 291. Lembrando que nós estamos no módulo 3, tá? Então, ó, 291, módulo 3. Quem não pegou, pega. A 291 foram só 3 questõezinhas, né? Super tranquilo. Estão pegando aí o livro, por favor, rapidinho, para a gente poder iniciar a correção. Posso? Então, olha só. Ah, chegou o Arthur. Arthur, bom dia. Arthur, nós vamos começar agora a correção do exercício. Pega aí rapidão o módulo 3 e abre aí na página 291. A gente espera. Módulo 3, página 291. Pega aí. Felipe, bom dia. Felipe, nós iríamos começar a correção, vamos começar ainda. Pega aí rapidão o módulo 3 e abre na página 291, Felipe. Olha lá que a gente te espera. Rapidinho. Módulo 3, página 291. Quem não pegou ainda, pega. Quem não abriu ainda, abre. Rapidão. Módulo 3, página 291. Oi, aí. Vou começar, hein, crianças? Então, olha só. Módulo 3, página 291. Nós temos 3 correções aí para fazer, né? 3 questõezinhas para a gente poder corrigir e fechar o assunto sobre República Populista, tá? E aí, depois desse assunto, eu vou fazer com vocês o nosso próximo, que está já inserido nesse capítulo, que é sobre a implantação da ditadura militar, tá? Então, ó, vou pedir para vocês bastante atenção. Deixa eu só conferir um negocinho aqui, criança. Peraí. Não, isso mesmo. Eu vou pedir para vocês bastante atenção nesse nosso novo assunto, tá? E depois eu vou fazer uma introduçãozinha sobre ele antes de a gente iniciar a apresentação do material que eu separei para vocês. Então, ó, 291, módulo 3, número 1. Vamos lá? O número 1 está assim. Em que consistiam as reformas de base propostas pelo presidente João Goulart? Vou ler aqui minha resposta para vocês compararem com a de vocês. Depois eu vou ler devagar, tá? Para quem por acaso deixou sem fazer e completar aí a linhazinha direitinho. Qualquer dúvida, pode falar. Se você botou sua resposta diferente, quer tirar a dúvida, se tiver certo ou errado, pode falar também, tá? Sobe o microfone. Rafael, página 291. Módulo 3, página 291. Abre que eu te espero. Módulo 3. Ah, já foi? Muito rápido. Então, ó, vamos lá? Aí a número 1 tá assim. Em que consistiam, vou ler novamente, em que consistiam as reformas de base propostas pelo presidente João Goulart? Então, olha a minha resposta, hein? Eram um conjunto de iniciativas que propunham medidas... Espera. Davi, meu amor, bom dia. Quem entrou agora foi Alexander. Bom dia, amor. Meninos, rapidão, tá? Pega aí o módulo 3. Módulo 3. Página 291. Nós estamos aí iniciando a correção. Módulo 3. Módulo 3.
página 291, tá? Então, ó, resposta do número 1, tá bom? Eu vou falar rapidinho a resposta, só para vocês poderem conferir com a de vocês, e depois eu vou falar devagar para quem precisar completar ou errou, né, tá? E corrigir. Então, ó, era um conjunto de iniciativas que propunham medidas como concessão do direito do voto aos analfabetos e a determinados setores das Forças Armadas, estatização de empresas, reforma agrária e também reforma urbana. Essa é a resposta da número 1. Vou repetir devagar, tá? Se você colocou alguma coisa muito diferente disso, não apaga, não. Vê comigo se está certo ou está errado, porque às vezes você botou um pouquinho diferente, mas né, você está dizendo a mesma coisa. Mas, com relação ao que consistia essa reforma de base, o correto aqui mesmo seria você expor o que a reforma de base desejava fazer, né? Então, olha só, eu vou pedir com mais calma para quem vai precisar botar a resposta aí, tá? Eram um conjunto. Lorena, amor, bom dia. Lorena, pega o seu módulo 3 aí rapidão e abre na página 291. Vou repetir, tá? Módulo 3, página 291. Eu estou ditando aí a primeira questão, tá? Estou fazendo a correção. A primeira questão, do número 1, tá? 291, módulo 3. Então, vamos lá. Qualquer coisa, você pega o caderno, é rapidinho, e anota, depois você passa para o livro. 291, módulo 3. Então, ó, vamos lá. Eram um conjunto, eram um conjunto de iniciativas, eram um conjunto de iniciativas que propunham repetindo, eram um conjunto de iniciativas que propunham medidas eram um conjunto de iniciativas que propunham medidas. Iago, amor, bom dia. Iago, pega aí rapidão, seu módulo 3. E abre na página 291. Nós estamos fazendo a correção, rapidinho aí, amor. Módulo 3, página 291. Estou aí falando exatamente o número 1, tá? Então, ó, repetindo. Eram um conjunto, eram um conjunto de, eram um conjunto de iniciativas eram um conjunto de iniciativas que propunham que propunham
Era um conjunto de iniciativas que propunham medidas como era um conjunto de iniciativas que propunham medidas concessão, como concessão. É importante ter essas questões respondidas direitinho no livro de vocês, tá? Como concessão do direito do direito do direito de voto do direito de voto do direito de voto aos analfabetos, aos analfabetos e a determinados e a determinados e a determinados setores e a determinados setores das Forças Armadas e determinados setores das Forças Armadas, vírgula. Estatização de empresas, vírgula. Gente, se perder qualquer dúvida aí, me fala, tá? Estatização de empresas, vírgula. Reforma agrária, reforma agrária, reforma agrária e também reforma urbana. Então, ó, vou repetir. Preste atenção. Bom dia, Paula. Oi, meu amor. Bom dia. Oi, Marcos Vinícius. A Júlia colocou aqui. A Júlia é maravilhosa, né, Júlia? Maravilhosa. Ah, é porque eu tava escrevendo pra me perder, pra ir passando por livro, aí eu acabei mandando. Valeu, caramba. Ó, Marcos Vinícius. Ih, Marcos Vinícius veio agora, depois que ele entrou? Acho que veio, né? Ou não? Qualquer coisa, vamos repetir, né? Aqui só o comecinho, que no caso não é era, é eram, tá? Marcos Vinícius, é número 1. Júlia, vou até copiar aqui e botar de novo, ó. Júlia botou... Ah, ela botou já. Iago botou. Ah, mas vocês são incríveis. Só o comecinho que eram, tá?
Marcos Vinícius, Iago, Júlia colocou, Iago repetiu, a resposta da número 1, tá? Então, ó, nós estamos na página 291, módulo 3, tá bom? Estamos fazendo a correção. 291, módulo 3, hein? Ou pega aí rapidão, ou anota aí numa folhinha, e depois você bota no livro, tá? Número 2. As reformas de base foram bem aceitas por toda a população brasileira? Explique. Então, vamos lá. Não, tá? As reformas de base não foram aceitas por todo mundo, por toda a população brasileira. Então, a primeira resposta, não, vírgula. Vou ler rapidinho, só para vocês compararem com o de vocês, e depois eu falo devagar, tá? Então, ó, não. As reformas de base não foram bem aceitas pela elite do país e por parte da classe média, né? Esses setores temiam seus interesses econômicos e políticos prejudicados. Então, ó, vou repetir. Não, vírgula. Não, vírgula. As reformas de base. Não, vírgula. As reformas de base. Não, vírgula. As reformas de base não foram bem aceitas, não foram bem aceitas pela elite do país, repetindo, não, vírgula. As reformas de base não foram bem aceitas pela elite do país e por Aceitas o quê? Não entendi, fala de novo. Depois de aceitas é o quê? Ah, tá. Então, deixa eu voltar aqui, né? Aceitas pela elite do país. As reformas de base não foram bem aceitas pela elite do país e por parte da classe média. E por parte da classe média. Ponto na mesma linha. Então, ó, vou repetir. Não, vírgula. As reformas de base não foram bem aceitas pela elite do país e por parte da classe média. Ponto na mesma linha. Esses setores temiam. Esses setores temiam. Esses setores temiam ter seus interesses. Esses setores temiam ter seus interesses. Ana Clara, amor, bom dia. Ana Clara, nós estamos na correção da página 291, tá? No módulo 3. Eu estou na metade da número 2, tá bom? Aí você aguarda só um pouquinho, tá? Então, ó, vamos lá. Esses setores temiam ter seus
interesses econômicos. Esses setores temiam ter seus interesses econômicos e políticos prejudicados. Ponto final. Ana Clara, vou repetir a número 2, da 291, número 2, da página 290. Ih, já, quem me botou agora? Ah, vocês são maravilhosos. A resposta está aí no chat, tá, Ana Clara? A número 2, da 291, tá bom? Então, ó, não, vírgula, as reformas de base não foram bem aceitas pela elite do país e por da classe média. Esses setores temiam ter seus interesses econômicos e políticos prejudicados. Obrigado, crianças. Eu nem posso me arriscar a digitar aqui. Aí, Jonas, já até repetiu o número 1 também, da 291. Eu vou aqui, ó, Oi, Rian. A tua resposta é idêntica à minha, só que eu só encurtei. Eu coloquei assim, ó. Tá ótimo. Não, pois ia prejudicar a elite, os donos da terra, banqueiros e empresários. Perfeito. Pode deixar assim também, tá? Tudo bem. Para a gente fechar, número 3, explica a diferença entre os regimes parlamentaristas, perdão, botando um S onde não tem, entre os regimes parlamentarista e presidencialista. Alguém quer falar? Quer, Rian? Posso falar? Pode. A diferença é que no presidencialismo, o presidente faz as decisões sem precisar que o parlamentar aprove. Já no parlamentarismo, o presidente, para tomar uma decisão, precisa da aprovação do parlamentar. Perfeito, tá ótimo. Então, vamos lá, para quem aí não tem, tá? Ou não fez. Vamos lá. No sistema parlamentarista, vírgula. No sistema parlamentarista, no sistema parlamentarista, vírgula, os poderes de decisão do presidente, vírgula, vou repetir, no sistema parlamentarista, vírgula, os poderes de decisão do presidente, vírgula, ou seja, vírgula novamente. Os poderes de decisão do presidente, vírgula, vou repetir, tá? No sistema parlamentarista, vírgula, os poderes de decisão do presidente, vírgula. É tanto vírgula nessa resposta, só Deus. Ou seja, vírgula novamente. Do poder executivo, vírgula, repetindo, tá? No sistema parlamentarista, vírgula, os poderes de decisão do presidente, vírgula, ou seja, vírgula, do poder executivo, vírgula, devem ser Do presidente o quê? do presidente, vírgula, ou seja, vírgula, do presidente, vírgula, ou seja, vírgula, do poder executivo, vírgula, novamente.
devem ser submetidos, devem ser submetidos, devem ser submetidos a uma, devem ser submetidos a uma aprovação, a uma aprovação do parlamento, vírgula. Vou repetir até aqui, tá? Vou repetir, vai deixar, vou repetir de novo, ó. No sistema parlamentarista, vírgula, os poderes de decisão do presidente, vírgula, ou seja, vírgula, do poder executivo, vírgula, devem ser submetidos. Vai colocar, tá? Alguém vai botar no chat uma alva caridosa para mim. Devem ser submetidos a uma Do Poder Executivo, vírgula, devem ser submetidos. É mesmo, hein? Rafael está mal acostumado, hein? Devem ser submetidos a uma aprovação devem ser submetidos a uma aprovação do parlamento, vírgula. Devem ser submetidos a uma aprovação do parlamento, vírgula. Enquanto no presidencialismo, enquanto no presidencialismo o chefe do executivo, enquanto no presidencialismo o chefe do executivo, enquanto no presidencialismo o chefe do executivo apresenta uma maior autonomia, enquanto no presidencialismo o chefe do executivo, enquanto no presidencialismo o chefe do executivo apresenta uma maior autonomia. Vou conferir, tá? Toda a resposta com vocês, ó. No sistema parlamentarista, vírgula, os poderes de decisão do presidente, vírgula, ou seja, vírgula, do poder executivo, vírgula novamente,
devem ser submetidos a uma aprovação do parlamento, vírgula. Enquanto no presidencialismo, o chefe do executivo apresenta uma maior autonomia. Foi aí? No sistema parlamentarista, os poderes de decisão do presidente, ou seja, do parlamento executivo, devem ser submetidos a uma aprovação do parlamento, enquanto no presidencialismo, o chefe do executivo apresenta uma maior autonomia. Foi? Fechamos aí a correção toda 291, vou só esperar um pouquinho. Aqui, ó, que ele botou direitinho, tá? Joana, e tem a participação de Júlia, de todo mundo. Então, ó, tá bonitinho ali. Então, temos lá no chat a resposta da 1, da 2 e da 3. Lembrando que é a página 291 do módulo 3. Estamos no módulo 3, hein? Direitinho e graças a Deus. Aí, crianças, nós iremos começar o nosso novo assunto, né, que faz parte, tá? Ele é um novo assunto, mas ele faz parte aí do capítulo 6, tá? Ele está integrado ao capítulo 6. Nós vimos, né, no início aí do capítulo 6, o período de democracia do Brasil, né? Aquele período de 1946 a 1964, que nós tivemos os governos populistas, né? E agora nós iremos ver o período de ditadura do Brasil, que vai de 64 a 85. Então, o capítulo 6 está assim, ó, no livro de vocês. Democracia e ditadura no Brasil. Nós vimos a primeira parte, repetindo, né? De 46 a 64, que é aí a democracia, e vamos ver agora a segunda parte, que é a parte aí da ditadura que tem início em 64, tá? Eu sei que vocês sabem com certeza, mas é sempre bom lembrar. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós iremos fazer aqui, é estudar os acontecimentos da história, tá? Nós não vamos, de forma alguma, comparar nada, trazer nada à realidade, tá? Para a gente poder evitar aí conflitos e aborrecimentos. O que nós iremos fazer aqui é um trabalho referente ao que aconteceu, né? A gente sabe que tem vários posicionamentos, né, sobre os acontecimentos e várias interpretações da história, tá bom? Então, para iniciar esse nosso assunto, eu vou apresentar para vocês um documentário de como foi a implantação aí do regime ditatorial, né, do regime militar, no Brasil em 64. Eu achei uma reportagem que fala sobre isso, né, dos anos que se passaram ainda da ditadura militar. E essa reportagem, ela fala basicamente do último dia do João Goulart no poder, né, lembrando que o golpe de 64, ele foi dado sob o governo de João Goulart, né, que foi aquele que sucedeu, né, foi o vice do Jânio Quadros. Vocês lembram muito bem disso, que o Jânio Quadros, né, aquela figura carismática, que fazia campanha política segurando uma vassoura, né, que dizia que iria varrer a corrupção do Brasil. Lembro que ele ficou meses no governo, e aí ele entregou uma carta de renúncia, né, muitos acreditam, né, muitos defendem aí, que essa carta de denúncia foi uma tentativa de golpe. Na verdade, ele não queria renunciar, né, ele queria aí apresentar essa carta, e ele imaginava que essa carta não seria aceita, então ele voltaria aí, né, à cadeira de presidente da República com plenos poderes, vamos dizer dessa forma. Só que quando Jânio, ele deu a sua carta de renúncia, aconteceu exatamente o que ele não esperava. A carta de renúncia foi aceita, né? Mesmo porque Jânio Quadros, ele foi extremamente polêmico enquanto presidente, né? Vocês viram que ele fez ali a proibição do uso de biquínis, que ele fez a proibição da corrida de cavalo durante a semana, ele condecorou Che Guevara, né, um guerrilheiro. Então, os políticos, né, opositores, e até mesmo aqueles que faziam aí apoio ao governo de Jânio Quadros, começaram a ver Jânio Quadros com muita desconfiança, principalmente quando ele condecorou Che Guevara, né?
começaram a levantar a hipótese aí de uma associação ao comunismo, porque, porque além disso, Jânio Quadros fez uma aproximação com a União Soviética, com a China comunista, tá? Então, quando Jânio Quadros fez a renúncia dele foi aceita e ele teve aí que sair, né, da cadeira de presidente, do cargo de presidente. E aí, nós tivemos uma outra polêmica, né, um outro fato marcante na nossa história, que foi aí a tomada de posse do vice de Jânio Quadros, que era João Goulart. Eis um problemão. João Goulart, ele não estava no Brasil no momento da renúncia, ele estava na China, e aí, né, começaram aí, Maria Eduarda, bom dia, amor. E aí começou aí, né, uma grande especulação falando o seguinte, né, que o João Goulart, ele estaria aí associado ao comunismo, que seria um risco ao Brasil permitir que esse vice assumisse a presidência da República. E foi implantado dessa forma o parlamentarismo, né, que nós vimos que foi o período aí aonde nós tivemos um primeiro-ministro governando o Brasil e não o presidente. João Goulart pôde retomar o Brasil, mas ele não tinha aí os poderes de presidente da República. Ele teve que, nesse início, aceitar o parlamentarismo. E depois, né, de um tempo, após muitos movimentos contra o parlamentarismo, ocorreu um plebiscito, que foi uma votação para se decidir se o parlamentarismo permanecia ou se voltava à realidade do presidencialismo. E o plebiscito decidiu aí pela volta do presidencialismo e, enfim, João Goulart pôde aí governar o Brasil, de fato, como presidente. Só que o governo João Goulart, desde esse início conturbado e desde do seu cargo de vice lá no Jânio Quadros, ele também já era visto com muita desconfiança, né? Então, ele apresentou aí medidas de melhorias de plano econômico, entre outras coisas, e tudo era muito contestado. Até que ele apresenta a reforma de base, que aí nós vimos, né, que ele quer fazer uma reforma agrária, uma reforma educacional, uma reforma eleitoral, e aí se levanta novamente essa questão da ameaça comunista, tá? O golpe de 64, ele se dá nessa justificativa, né, de se ter uma proteção ao Brasil devido aí a essa ameaça comunista. Então, a reportagem que nós iremos ver agora faz referência, né, a esse período, a esse último dia, né, esses últimos momentos do governo de João Goulart, tá bom? E a implantação do regime militar. Ficou assim, essa introdução deu para relembrar? Jânio, Jango, esse momento que nós vimos aí semana passada? Fala aí para mim, crianças. Crianças. Deu para reviver aí a memória? Mais ou menos, mais ou menos. Sim, Não entendi. Fala aí um de cada vez. O que ficou meio estranho, Rian? Sei lá, tipo, acho que é questão mesmo de revisar mesmo depois com calma. Ah, então Isso, tá. isso. Fala, Alex. Não, apenas concordei com o Rian. Ah, então tá. Então, ó, lembrando, só para vocês poderem aí se encontrar, a ditadura militar foi um golpe militar que ocorreu no governo de João Goulart. Lembrando aí que o governo de João Goulart fazia parte do governo populista que nós estávamos estudando, né? Ele foi aí o último governo da República Populista, tá? O João Goulart, ele assumiu a cadeira de presidente, né, no momento que ele era vice de Jânio Quadros. Jânio Quadros era aquela figura carismática, né, que fazia seu slogan, né, fazia a defesa do seu governo com uma vassoura e dizia que ia varrer a corrupção do Brasil, né? Lembrando, Jânio, ele foi muito polêmico, ele ficou meses só como presidente, né? Ele venceu as eleições com essa promessa de varrer a corrupção, ele foi extremamente polêmico porque ele fazia aí a defesa da moral e dos bons costumes, né? Então ele veio com a proibição do uso de biquíni em desfile, ele veio com a proibição das brigas de galo, ele veio com a proibição da corrida de cavalo durante a semana, só podia final de semana, ele foi extremamente controverso, polêmico. Então, assim, Jânio Quadros, ele aproximou o Brasil no seu governo da China comunista, da União Soviética, tá?
E até então o Brasil, ele sempre estava associado aos Estados Unidos. Ele sempre estava próximo, né, sempre aos Estados Unidos, à política americana. Então, o Jânio, ele acabou aí perdendo, inclusive, alianças, né, apoios do seu governo por conta dessas atitudes polêmicas que ele tomou aí no período que ele estava sentado na cadeira de presidente. Então, ó, quando o Jânio Quadros, ele entregou, né, o seu pedido de renúncia, onde ele estava renunciando à sua posição de presidente, lembrando, tá? Muitos historiadores defendem que essa renúncia foi um plano de Jânio Quadros. Na verdade, ele não queria renunciar, né? Jânio Quadros, ele se sentia muito amado, muito querido, né? Muito popular, muito apoiado pelo povo. Então, assim, quando ele planejou essa renúncia, ele não tinha como desejo, assim, né, a defesa de muitos estudos, ele não tinha como desejo, de fato, sair da cadeira de presidente. Ele acreditava aí que a sua renúncia não fosse ser aceita e que ele, Jânio Quadros, iria se manter na cadeira de presidente e agora com plenos poderes, sabe? Porque, afinal de contas, na cabeça dele, né, se pediram para ele continuar como presidente, com o cargo de presidente, ele ia poder ter mais força, né? Afinal de contas, ele teria mais aliados. Só que a renúncia foi aceita. Então, assim, não saiu como planejado. A renúncia de Jânio Quadros foi aceita, e aí sabemos que quando acontece aí a saída do presidente da República, quem assume até terminar o mandato é o vice-presidente. O nosso vice-presidente era João Goulart. Lembrando também que João Goulart, ele foi um homem, ele também tinha uma história polêmica, né? Ele fez parte lá do segundo governo de Getúlio Vargas. E ele, lá naquele momento que ele fez parte do segundo governo de Vargas, ele fez um aumento salarial que foi também um grande furdunço na época, tá? Então, João Goulart também era visto pelos apoiadores, pelos opositores do governo, com uma certa desconfiança. No momento que houve a renúncia, João Goulart não estava no Brasil. João Goulart estava realizando uma visita na China. Então, olha só o problema, tá? Na China comunista. Os opositores e os apoiadores de Jânio Quadros já tinham desconfiança com relação ao governo de Jânio, né? Porque, afinal de contas, ele tinha aí, né, na visão dos políticos, ele tinha uma aproximação com o comunismo, que era um risco, na ideia deles, né? Que era um risco aí na posição deles, à democracia. Então, olha só, quando houve a renúncia, João Goulart estava onde? Na China, visitando a China. Gente, então, assim, foi uma confusão, né? Os parlamentares não aceitavam, não queriam aceitar aí a volta de João Goulart e a tomada de poder dele como presidente, porque passaram a ver, né, essa sua visita com ar de desconfiança. Começaram aí a expor, né, que essa ida de João Goulart à China e essa renúncia tão inesperada de Jânio Quadros fazia parte de um plano comunista, fazia parte de um plano da tomada do poder do Brasil de uma classe comunista, tá? Lembrando que o comunismo, até mesmo os partidos, né, comunistas do Brasil, sempre era visto com esse olhar, né, de medo, com esse olhar de desconfiança, como eu falei para vocês. Os parlamentares sempre associavam, sempre faziam a exposição das suas ideias do comunismo, né, com a associação ao fim da democracia, né? Então, quando João Goulart quis voltar da China para o Brasil, quis retornar para assumir a cadeira de presidente, né, ele foi embarreirado. A princípio, os parlamentares fizeram o quê? Gente, vamos proteger o nosso governo. Vamos implantar o parlamentarismo. João Goulart pode voltar, sim, ao Brasil, né, pode ter aí sua posição de vice, né, sua posição de vice não, sua posição de presidente, só que ele vai ter que governar, né, junto aí com o parlamentarismo. Isso significa o quê? Nós temos o presidente, né, mas para ele governar
para ele ter determinadas atitudes, ele tem aí, né, que consultar, né, o parlamentarismo, os parlamentares. Na verdade, a gente tem um presidente, que é onde quem governa é o primeiro-ministro. E o João Goulart, ele aceitou, ele volta, né, da China para o Brasil, só que nessa posição aí do parlamentarismo, dessa posição de presidente governando junto com o primeiro-ministro, tá? E isso foi implantado por quê? Volto a falar, né? Porque os parlamentares acharam necessário implantar o parlamentarismo para realizar a defesa do governo brasileiro. Só que esse parlamentarismo veio criando muitas polêmicas, né? Aqui, os apoiadores de João Goulart, os apoiadores do governo, começaram aí a fazer movimentos contra o parlamentarismo, querer de fato aí a volta do presidencialismo ao governo. E começou uma campanha, um movimento para essa volta do presidencialismo. Até que João Goulart conseguiu aí realizar o plebiscito, que foi uma votação, né, para se ver se nós iríamos continuar com o parlamentarismo ou voltar ao presidencialismo. O plebiscito foi realizado e aí ficou decidido a volta do presidencialismo e João Goulart pôde sentar na cadeira de presidente com plenos poderes aí, né, de presidente, tá? Nós vimos que, então, por conta, né, de toda essa tormenta, o governo de João Goulart já era visto com muita desconfiança. Não era aceito por todos, não tinha apoio de todos, né? E ele fez aí vários planos para recuperar a economia, a gente viu aí o plano trienal, ele fez outros movimentos tentando a recuperação econômica do Brasil, e quando ele apresentou as reformas de base, né, foi aí a grande polêmica, né? Ele acabou desagradando os grandes empresários, desagradando os grandes produtores, tá? Começaram a ver, né, com maus olhos essa questão de reforma eleitoral, reforma agrária, né? Isso aí não foi muito bem aceito. Além de também se ter um protesto aí da população, das camadas populares. Enfim, tá? O golpe aconteceu, como eu já falei para vocês, com a justificativa de se colocar ordem no Brasil, tá? Continuavam vendo João Goulart com desconfiança, né? Com receio, tá? Então, o golpe militar foi implantado aí com a justificativa de colocar ordem no Brasil, de colocar ordem na economia, de colocar ordem na política, tá bom? Eu vou deixar a nossa reportagem até para a nossa última aula, porque agora, né, não dá tempo, nosso tempo acabou. Então, olha só, meus amores, não pode deixar de voltar, tá? Nós vamos ter um intervalo, mas eu conto aqui com a presença de todos vocês para a gente dar continuidade aí ao nosso assunto, hein?